Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula de eletricidade experimental. Em nossa videoaula, nós vamos tentar descobrir a tensão desse ponto e desse ponto. Primeiro, como que a gente vai descobrir uma tensão que está num ponto? É o que? O que a gente mais vai usar vai ser essa fórmula que eu já tinha comentado quando eu fui falar da lei de Ohm, que foi a tensão ou variação de tensão, variação de potencial, é basicamente o que? A tensão final menos a tensão inicial. Então, vamos ver uma coisa aqui, ó. Primeiro, vamos só discutir o que é esse negócio daqui, ó. Esse negócio aqui, ó, ele pode ser representado tanto assim, como assim, como assim. Ele é o quê? Ele é o ground, ele é o GND, ou o fio terra. O que isso quer dizer? Que aonde ele está conectado tem 0 volts. É literalmente para isso que ele serve. Aqui na simbologia para dizer. Eu vou até apagar esse aqui, ó. Geralmente ele é mais usado nesse sentido daqui. Assim, ele é usado desses três formas aqui, só que geralmente é mais desse jeito daqui. Ele é basicamente para falar o quê? Que em um ponto específico ele tem 0 volts. Então é isso. Então olha aqui, ó. Então quer dizer que o quê? Aqui tem 0 volts. Aí a gente já descobriu de um ponto, aqui beleza. Aí a gente tem o quê? Olha aqui, ó, 12 volts. Essa bateria, não bateria necessariamente, essa fonte de tensão. Ela tá fazendo o quê? Pegando a tensão que tá chegando aqui nela e aumentando em 12 volts. Então aqui, ó, ela pegou 0, aumentou em 12 volts e foi para A. Ou seja, A só pode ser 12 volts, né? Qualquer coisa, se a gente quer conferir, é só colocar na fórmula aqui. 12 volts, então. 12 volts é igual. Voltagem final, qual que é? É o A. Qual que é a voltagem que entrou? A voltagem de início é o 0. A menos 0. A menos 0 não muda nada, então A é 12. Então aqui a gente descobriu a voltagem desse ponto aqui, ó. 12 volts. Mas e agora, para descobrir desse B aqui? Porque a gente tem que descobrir o quê? Porque o resistor, lembra que eu falei que ele consome tensão? Ou seja, tá entrando 12 volts aqui nele, ó. Só que tá saindo menos de 12 volts. Ele tá consumindo quanto? A gente vai precisar saber a corrente que tá passando nele. Mas como que a gente vai saber uma corrente aqui? Tem até outra fonte de tensão aqui, olha que coisa confusa. Como que a gente vai fazer isso aqui? Aí que entra a lei de Kirchhoff das tensões. Ele fala que o quê? A gente já viu isso na última videoaula, que no laço fechado, a soma de todas as tensões tem que ser 0. A corrente que está passando por aqui é a mesma? Então, nesse caso aqui, a corrente que passa aqui, aqui e aqui é a mesma. A corrente que está passando é a mesma. Aí então, vamos chamar essa corrente apenas de I. Eu vou chamar a corrente de I. Então vamos aqui, ó, usar a lei de Kirchhoff das tensões para a gente ver como que ficaria. Eu vou começar desse ponto daqui e vou indo no sentido horário. Então como que vai ficar? Primeiro vamos só decidir como que vai ficar as tensões de tudo. Se isso aqui tem um ohm, a tensão dele vai ser o quê? 1 vezes I. Então vai ser I apenas, né? 1 vezes I aí. Esse aqui tem 3 ohms, então usando a fórmula lá do V é igual a R vezes I. Então R é 3 e I é I, né? Que a gente quer descobrir. Então 3I. Multiplicando aqui o R pelo I. Aqui é 6, a gente já tem a voltagem. E aqui é o que? 2I. Beleza? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou multiplicando a resistência pela tensão? Por a fórmula lá da primeira lei de Ohm. Aí, é o que então? Então vamos ver aqui. Ó. Então isso aqui é a tensão desse resistor daqui. Essa é a tensão desse resistor. A tensão dessa fonte de tensão é 6. E a tensão desse resistor é 2I. Então vamos ver aqui. Ó. Isso porque eu estou chamando a corrente de I. Porque eu não sei o que é, eu vou dar o nome de uma letra para a gente depois tentar descobrir. Então vamos ver aqui, ó. Vindo aqui, ó. 12 passou pelo lado positivo. Então vai ser 12 positivo. Vindo aqui, ó. 1 saiu pelo lado negativo. Então vai ser I negativo. 3I saiu do lado negativo. Então vai ser negativo também. Saiu do lado negativo, ó. Então vai ser 6 negativo também. E vindo aqui, ó, saiu do lado negativo, então a tensão desse aqui vai ser negativa.
Enfim, como que vai ficar tudo isso aqui no final? 12. A gente viu que saiu do lado positivo, então vai ser 12 positivo. Vou até fazer um pouquinho mais aqui embaixo, ó. Vai ser 12 positivo. Isso aqui, desse resistor daqui, saiu do lado negativo, então vai ser I negativo, porque I, nesse caso daqui, está sendo a tensão dele, né? A tensão que ele consome é I. Ou senão, 1I, né? Vamos até colocar 1I, só para ficar melhor. 1 vezes I. 1I. Aqui, ó. A tensão desse daqui, saiu do negativo, é 3I. Esse aqui, quando a gente estava vindo para cá, saiu do negativo também. Então vai ser 6 negativo. E vindo para cá, ó, saiu do negativo também. Então vai ser 2i negativo. Vamos arrumar esse doce aqui, né? Que eu coloquei tudo de vermelho e só ele de preto. Aí. Então agora juntando tudo isso aqui, a gente sabe que, aqui ó, a gente fez um círculo fechado. Chegou no mesmo ponto, tem que dar zero. Por que tem que dar zero? Pela lei de Kirchhoff das tensões. Ele fala que somando tudo num laço fechado, tem que dar zero. Independente de qual, aonde que fosse que eu comecei. Se eu começasse daqui, tinha que dar zero. Se eu começasse aqui do meio, também tinha que dar zero. Sempre tem que dar zero. Ou se fosse no outro sentido, sempre tem que dar zero. Então, tanto faz aonde você escolher começar e o sentido que você escolher. Então, a gente sabe que tudo isso aqui vai dar zero. Então, juntando o 12 com menos 6, a gente tem o quê? 6 positivo, né? Juntando 1i, menos 1i com menos 3i e menos 2i, a gente tem menos 6i, que é igual a zero. Eu vou pegar isso daqui e passar para cá. O que vai ter? 6 é igual a 6i. Passando esse 6 dividindo, a gente descobre aqui o quê? Que 1 é igual a I. Ou seja, a gente descobriu a corrente. A corrente que está passando aqui, vou até colocar assim, ó, a corrente que está passando aqui é de quê? De 1 ampere. Aí, ó. Agora, a gente já sabe que está passando uma corrente de 1 ampere. Agora, a gente consegue calcular a tensão que esse daqui está consumindo. Vamos até substituir aqui já, ó. Ele tem 1 ohm e a corrente é de 1. Então, ele está consumindo 1 ampere. 1 volt, falei errado. Ele está consumindo 1 volt. Por quê? Porque voltagem é igual a resistência vezes corrente. Esse aqui, ó, ele tem 6 ohms. Está passando uma corrente nele de 1 ampere. Então, 3 vezes 1, 3. 3 volts que ele está consumindo. Beleza. Agora esse aqui, já está com a voltagem, né? Agora esse aqui, qual que é a tensão que esse aqui está consumindo? Ou voltagem, né? Tem 2 ohms. E está passando 1 ampere de corrente nele, então 2 vezes 1, 2. Ele está consumindo 2 volts. Beleza? Então aqui, ó. Que agora já fica melhor aqui pra gente, né? Agora a gente já consegue descobrir os outros pontos. Por quê? Olha aqui, ó. Aqui a gente nem precisa descobrir esse ponto aqui, mas vamos tentar descobrir ele também. Agora primeiro tentar descobrir esse B daqui, ó. A gente sabe que o quê? Tinha 12. Ele consumiu 1 volt. Se tinha 12, passou para cá e ele consumiu 1 volt, aqui tem o quê? Tem 11 volts. Tem 11. 11 volts tem aqui, ó. Se tinha 11 volts aqui, que entrou nesse resistor aqui, ó, e ele consumiu 3, vindo para cá, ó, 11 menos 3, 8, né? Então, nesse ponto aqui tem 8 volts. A gente sabe que aqui, ó, tem 8 volts aqui. Só que olha essa bateria, na bateria, não necessariamente, eu falo bateria sem querer, mas essa fonte de tensão. Ela tá fazendo aqui, ó, tá pegando esse ponto daqui e adicionando 6 volts. Então aqui, ó, nesse ponto daqui a gente também consegue calcular. A gente consegue calcular ele de duas formas. Ou a partir desse daqui, ou a partir desse daqui, ó. A gente sabe que aqui, ó, essa bateria daqui, ó, ela pegou esse, aqui, ó, lado negativo, esse lado aqui, ó. Lado positivo, esse lado aqui. Ou seja, ela tá pegando o que tá entrando aqui, ó, e aumentando em 6 volts. Ou também fazendo o contrário, né? Porque a corrente, ela tá passando daqui pra cá, ó. Então, ela tá meio que sugando, como se ela estivesse pegando tensão. É meio estranho isso, só que pode acontecer. Ela tá basicamente pegando 6 volts. Então, se tem 8, ela tá pegando 6 volts. Então, aqui só pode ter 2 volts, né?
que dá certinho pra aqui, ó. 2 volts, 2 volts, entrou 2 volts aqui, saiu o que? 0, o que dá certinho. Aqui, ó, 0 aí, que coisa perfeita. Ou se não, pode ser o contrário também, ó, a gente sabe o que? A gente sabe que esse resistor daqui, ó, ele consumiu 2 volts. Se ele consumiu 2 volts aqui, ó, a tensão tá passando aqui, ó, a corrente tá passando aqui, ó. A gente sabe que ele entrou 2 volts nele. A gente sabe que ele consumiu 2 volts e saiu 0, quer dizer que o quê? Se saiu 0, ele consumiu 2, entrou 2 nele, né? Se tivesse saído 3 e ele consumiu 2, aí seria 5. Mas como saiu 0 volts aqui dele, ó, porque isso tudo é o mesmo nó. É o mesmo nó, né? Então se tem 0 volts aqui, tem 0 volts aqui também, ó. Tem 0 volts em tudo isso daqui, ó. Aí, se ele consumiu 2 volts e saiu 0, quer dizer que antes dele tinha 2 volts certinho, né? 2 volts. Aí, ó, coisa boa. Aí, tá, mas isso porque o gene dele tá aqui, né? E se o GND, ele não tivesse aqui? Aí já vai mudar tudo. Tudo vai ser diferente agora. Mesma lógica, vai mudar tudo em questão da voltagem dos pontos. Porque é o que? A corrente que está passando aqui é a mesma. A corrente não muda quando a gente muda o GND de lugar. Se a gente colocar o GND aqui, ó. Aí mudou totalmente tudo, ó. A gente sabe que aqui, ó, tem 0 volts. E agora complicou, né? Porque aqui tem 0 volts. Aí, talvez uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que é o quê? Às vezes, algum exercício vai lá e pergunta: ah, aqui tem uma fonte de tensão. A corrente que tá, a voltagem que tá nesse ponto aqui, ó, esse tensão daqui, aqui, ó, aqui tem uma fonte de tensão, 12 volts. Quer dizer que nesse ponto daqui, ó, tem 12 volts ou mais? Não necessariamente. Pode ter mais do que 12 volts, pode ter 12 volts ou também pode ter menos de 12 volts. Como que pode ter uma coisa menos de 12 volts? Tipo, ele aumentou em 12 volts, como que tem menos? Só se entrou negativo aqui nele. É possível um ponto ficar com tensão negativa? É totalmente possível. Tanto que a gente vai ver aqui agora, ó. Porque olha aqui. Olha que estranho. Tá vindo aqui 0 volts e entrou 0 volts nesse resistor daqui, ó. Só que ele tá consumindo 2. Mas entrou 0 volts, ele consumiu 2, isso quer dizer o quê? Que saiu menos 2 volts dele. Então esse ponto aqui, ó, qual que é a tensão desse ponto? Menos 2. Então aqui, ó, o que essa bateria daqui tá fazendo? Aumentando em 2 volts. Aumentando em 2 volts, e 12 volts na verdade, né? Ela tá aumentando em 12 volts. Entrou menos 2, menos 2 mais 12, 10. A tensão desse ponto aqui é 10 volts. Aí tudo continua da mesma forma. 10 volts. Esse daqui consumiu 1. Então aqui é 9 volts. Esse aqui consumiu 3. Então aqui, ó, é 6 volts. E esse aqui, ó, o que faz total sentido, né? Tinha 0. Tem uma fonte de tensão. E 6 aqui em cima, ó, que ela tá contribuindo com 6, ó. Deu perfeitamente. Tudo tá certinho aqui, ó. Tá, mas isso é porque a gente tem um GND aqui, né? E se a gente não tivesse esse GND aqui, ó? Se a gente não tivesse GND em lugar nenhum, como que seria? Aí é impossível. Aí é impossível a gente calcular a tensão de um ponto quando não tem GND. Porque é igual aqui, ó. Quando o GND tá aqui, aqui deu um valor. Quando o GND tá em outro lugar, deu outro valor. Não, é impossível a gente calcular a tensão de um único ponto sem a gente ter o GND aqui. Se a gente não tiver o GND, é impossível. A gente não consegue. Mas e se a gente, algum exercício vai lá e pergunta, qual a gente tem um ponto aqui, ó, o ponto A e o ponto C. Qual a tensão, qual que é aqui, ó? Sabendo que esse é o ponto A que tem 10 volts, esse é o ponto C que tem 6 volts, calcule VAC. O que é isso? Voltagem do ponto A e C. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque é o que? Dá a impressão de que é o que? A é o início e C é o fim, né? Que nem geralmente é, tá aqui na ordem, ó, VAC. Dá a impressão de que o quê? A é o início e C é o fim. Só que ao contrário. C é o início e A é o fim. Aqui, ó, confunde muita cabeça. Eu confesso que eu já confundi muita cabeça com isso aqui também. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, do A que vai até o C? Assim, ó. Do A que vai até o C? Não.
é do que? Do C que vai até o A. É o contrário, é trocado. Aqui em circuitos é trocado. Então, VAC é o que? A tensão que vai do ponto C, esse é o início, até o ponto A. Esse é o fim. Então, se esse é o fim, eu quero fazer o quê? Lembra que é... Aqui, ó, qual que é a fórmula? Fim menos início, não é? Voltagem do fim menos voltagem do início. Qual que é a voltagem do fim? O A. Qual que é a voltagem do início? Eu sei. Então aqui, ó. Qual que é a voltagem do ponto A? 10. Qual que é a voltagem do ponto C? 6. 10 menos 6, 4. Então, VAC é 4. Ah, mas e se fosse, então? Se fosse, então... Por exemplo... VCA. Vamos pegar o VCA. Só trocar aqui de lugar. Aí já é o contrário, né? Esse daqui é o fim. E esse daqui é o início. Então, esse aqui é o que? Final menos inicial aí, ó. VC, que é o 6. Qual que é o VA? VA é 10, né? Então aqui, ó. 6 menos 10, que vai dar menos 4. Então, VCA é igual a menos 4 volts. Aqui, ó. E com isso, a gente consegue calcular a tensão entre dois pontos. A gente consegue... A gente consegue calcular a tensão de cada ponto também. Tudo. Lembrando que a gente só consegue calcular de um ponto específico se tiver o GND. Mas se a gente quer calcular entre dois pontos, a gente não necessariamente precisa do GND. Aqui, ó, um truque. Vamos supor que a gente não tem esse GND daqui. A gente não sabe qual é a tensão, então, desse ponto. E não sabe qual é desse. Só que o que a gente sabe? Que esse carinha daqui consome 1. Esse consome 3. Os dois juntos estão consumindo 4. Então, a tensão desse ponto até esse daqui... Ok, diminuiu 4, né? Se tem um consumindo 1 e outro que está consumindo 3. Vamos supor que ele... Qualquer coisa que a gente tiver aqui. Quando passa aqui, está diminuindo 2. Está diminuindo 4, né? No caso. Então, a tensão desse ponto até esse ponto daqui só pode ser... Atenção, entre esse até esse daqui, ó. Só pode ser menos 4. Ou desse até esse aqui. Só pode ser 4. Por quê? Porque aqui e aqui, ó, estão consumindo 4 volts. Para calcular a tensão entre dois pontos, a voltagem assim, de um ponto até o outro, a gente não precisa saber necessariamente qual que é a tensão de um ponto até o outro. É só a gente ficar sabendo quanto que de tensão que está consumindo no meio. Por exemplo, entre esses dois pontos, entre esse e esse, eu sei que estão sendo consumidos 4 volts. Então a voltagem de um por outro vai ser 4, seja positivo ou negativo. Mas se alguma questão pedisse, qual que é a voltagem de um ponto em específico, um único ponto, aí você precisa do GND. Se não tiver o GND, é impossível você fazer isso. Aí é realmente impossível. Aí... Bom, então, essa foi a videoaula de hoje. Ela é um pouco mais confusa, não sei que ela é, talvez demore um tempinho a mais para absorver tudo que tem entre ela. Mas é aquele negócio, com treino a gente vai treinando tudo de pouco em pouco e vai dando certo. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida também, deixa nos comentários, não deixe também de ver o site, lá tem explicadinho, tudo bonitinho, tem as fórmulas, tudo que eu falei aqui tá explicado lá no site também. Se você não quiser talvez ter que rever algum vídeo, alguma parte, você quer ver uma parte específica, vê lá no site também, tá tudo lá. E até a próxima videoaula.